Então vamos dar continuidade à nossa série de estudo sobre política na perspectiva bíblica, que a Bíblia diz sobre política. E na aula de hoje vamos aprender quais são os propósitos do governo. Para que precisamos disso? Eu sou Fernando Elvis e vamos para a aula de hoje. Por que precisamos do governo? Deixe-me começar com uma história. Vamos para o ano 30, ou melhor dizendo, vamos para o ano 54 depois de Cristo, quando Nero governava o grandioso Império Romano. Um jovem imperador, mas sem freios, sem controle, e conta-se que depois de tantas bizarrices, perseguição aos cristãos, ele tocou fogo na própria Roma, ou pelo menos numa parte dela. Por que eu estou contando essa história? Se você conhece um pouco da história dos imperadores e um pouco da realidade da vida deles, você vai perceber rapidamente que eles não tinham muitos freios. Quem poderia impedir a maldade, a crueldade daqueles tiranos nas suas épocas? O governo, ele é necessário porque ele freia a maldade do ser humano. Ele é um instrumento de Deus para lidar com o avanço do pecado, com a abrangência do pecado nas nossas vidas. A política, portanto, não é um mal, mas um remédio, por assim dizer. Uma maneira de poder lidar com esse pecado. Então vamos conhecer pelo menos 4 motivos da necessidade do governo, do Estado nas nossas vidas. O primeiro é justamente esse que eu comecei a falar. O governo como remédio para o pecado. Antes do pecado, da queda de Adão no capítulo 3, não era necessário o governo, não era necessário líderes. No entanto, quando o pecado entra e começa a governar os corações, influenciando suas motivações, vontades, há uma necessidade de pessoas para lidar com esse avanço. Abraham Kuyper, pensando sobre isso, ele diz o seguinte: sem o pecado, a vida política em sua inteireza teria se desenvolvido segundo um modelo patriarcal da vida de família. Mas Deus tem instituído os magistrados por causa do pecado. Se você ler comigo Gênesis 6, 5, você vai observar justamente essa necessidade. Olha o que diz. O Senhor observou quanto havia aumentado a perversidade dos seres humanos na terra e viu que todos os seus pensamentos e seus propósitos eram sempre inteiramente mal. Então veja, depois da queda, o pecado se tornou terrivelmente cruel e avassalador na vida do ser humano. Então, precisamos de freio, precisamos lidar com isso. Então, o governo entra como uma ferramenta para lidar com a perversidade dos corações, como um freio. O segundo propósito do governo é para ser um instrumento de graça comum. O que eu quero dizer com graça comum? Na teologia reformada, aprendemos que existem pelo menos 2 tipos de graça, graça comum e a graça especial. A graça comum é a bondade que Deus derrama na vida de todo ser humano, sendo ele filho, filha de Deus ou não. A graça especial, ela atinge o coração dos eleitos, recebendo então salvação, perdão e nova vida com Cristo. Então, voltando para a graça comum, percebemos que o governo ele é um instrumento de Deus que exerce a graça comum na vida dos ímpios, daqueles que não amam e não querem o Senhor Jesus. Um texto base para a graça comum é o que está em Mateus capítulo 5, versículo 45, nas palavras do Senhor Jesus. Ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons e faz chover tanto sobre os justos como injusto. O teólogo Herman Bavinck, ele pensando sobre isso, disse: o Estado foi instituído por Deus para que a luz ainda brilhasse nas trevas. Então veja bem, você não é cristão. Quem é que vai pelejar pelas suas causas? Quem é que vai trazer justiça aos seus problemas trabalhistas, familiares, de cunho social no geral? Quem vai pelejar por você? Você diz, o Estado vai fazer isso. Quem instituiu o Estado? Quem criou o governo? O próprio Deus. Justamente por causa do pecado, Deus institui essa ferramenta agora para lidar com a maldade
e ser gracioso na vida daqueles que não são os seus filhos também. Então veja só que interessante a necessidade do governo como instrumento da graça comum de Deus na vida de todas as pessoas. O terceiro propósito é justamente para exercer a justiça. Podemos chamar de a espada contra o mal. Aquela pessoa que cometeu um crime hediondo, o que vai acontecer com ele? Ele vai ser punido? Ele vai pagar por isso? Quem é que vai fazer isso? O governo. Então veja bem, o governo ele exerce uma função de justiça. Deus estabeleceu o governo para trabalhar como espada, para aqueles malfeitores pagarem pelos seus crimes. A Confissão Belga, no artigo 36, ela bem esclareceu. Deus estabeleceu reis, governos e oficiais civis para restringir os excessos dos homens e para que tudo transcorra em boa ordem. Sem essa função de repreensão, de castigo, de penalidade diante do mal, o que frearia as pessoas? Muitos não cometem muitos crimes por medo das consequências. Então, quem aplica essas consequências é o governo. Então, veja que grande necessidade é o governo para nós. Talvez você diga, Deus é minha justiça. E eu concordo com isso, Ele é. Mas para quem não é cristão, qual é a justiça dele? Quem é que vai pelejar por ele? Agora veja bem, você tem um problema no trabalho, uma injustiça, roubaram você. Quem é que vai cobrar eles? Não adianta você levá-los para a igreja. Eles não vão ser disciplinados pela liderança da sua igreja local, mas eles vão prestar contas para a justiça, que essa justiça é representada e aplicada pelo governo civil. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 13, você vai ficar diante desse texto aqui. Todos devem sujeitar-se às autoridades, pois toda autoridade vem de Deus. E aqueles que ocupam cargos de autoridade foram ali colocados por Ele. Portanto, quem se rebela contra a autoridade se rebela contra o Deus que a instituiu e será punido. Olha só que interessante, um texto que dá mais base ainda à instituição que temos, aos nossos líderes civis, ao magistrado, ao governo. Pois as autoridades não causam temor naqueles que fazem o que é certo, mas sim nos que fazem o que é errado. Você deseja viver livre do medo das autoridades? Faça o que é certo, e elas o honrarão. As autoridades são servos de Deus para o seu bem. Pois se você estiver fazendo algo errado, é evidente que deve temer, pois elas têm o poder de puni-lo, pois estão a serviço de Deus para castigar os que praticam mal. Portanto, sujeitem-se a elas, não apenas para evitar a punição, mas também para manter a consciência limpa. 1 Pedro 2, versículo 13 ao 14 também é um texto que traz mais ainda essa ideia do governo como espada, aquele que aplica a justiça ao criminoso. Então imagina se não tivéssemos esse recurso, diante do mal. Seria muito complicado. Você concorda comigo? Então este foi o terceiro motivo do governo. Quarto, justiça distributiva ou a proteção dos vulneráveis. Então o governo ele serve para proteger os fracos, os que não podem se defender sozinhos. São pessoas em vulnerabilidade e que precisam de ajuda. A viúva, o órfão, o injustiçado no trabalho. Então a justiça, ou melhor, o governo, ele faz justiça nesse sentido, protegendo, cuidando. A perspectiva reformada nos mostra que essa é uma das funções do governo: proteger, cuidar, zelar pelos necessitados. O Nicholas Walterford, ele diz o seguinte: justiça baseada no amor ao próximo e na dignidade do ser humano como imagem de Deus. Por que ele está dizendo isso? Porque a política ela deve ser baseada nesse amor ao próximo e no amor a Deus, justamente para poder cuidar do necessitado, cuidar do próximo. Veja o que a palavra de Deus nos diz em Jeremias 22, versículo 3, justamente uma palavra para as autoridades da época. Assim diz o Senhor: sejam imparciais e justos, ajudem os que são explorados e livrem-nos de seus opressores. Abandonem suas maldades, não maltratem os estrangeiros, nem os órfãos, nem as viúvas e parem de matar inocentes. Então veja só a importância do governo na vida, na sociedade, zelando, cuidando dos necessitados. Onde você mora, tem algum abrigo para moradores de rua?
tem trabalhos de ação social para necessitados? Eu acredito que tem. Então, essa é uma das funções do governo mesmo. Cuidar, proteger dos mais vulneráveis. Então, estes são, pelo menos, 4 propósitos bíblicos do governo que Deus espera dos magistrados, que Deus espera dos nossos representantes. Zelar por esses pontos aqui. Vamos recapitular. O primeiro que a gente ouviu aqui, de trás para frente, é a proteção dos vulneráveis. Depois vimos que um dos propósitos do governo é a justiça retributiva, né? A espada contra o mal. Vimos também que o governo ele entra como um instrumento da graça comum de Deus, então abençoando todos, sendo bom para todos. E também vimos que o governo é como um remédio para lidar com o mal, com o pecado do ser humano. Mas não é assim na prática, talvez você pense comigo. E realmente, muitos governos têm falhado gigantescamente com os seus propósitos. Eu penso até que eles nem sabem quais são os seus propósitos. Mas a Bíblia o tempo todo deixou bem claro, como você acabou de ver aqui, quais são os propósitos do governo. Que Deus tenha misericórdia e que possamos estar em oração pelos nossos governantes. Esta foi a segunda aula da nossa série sobre política na perspectiva bíblica. Se tem sido interessante para você, comente aqui o que pode ser melhorado. Estou aberto a opiniões para melhorar a nossa experiência aqui. Não deixe de curtir, nem se inscrever neste canal para acompanhar os novos vídeos. Até a próxima aula.